Marcos 8, 1 a 9. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é inspirada, que é santa, e nós somos pecadores, e naturalmente nosso coração não recebe a palavra do Senhor. Para recebê-la, em primeiro lugar, o Senhor nos dá um novo coração, e mesmo depois desse novo coração, precisamos continuar recebendo graça para ouvir a palavra, graça que nós precisamos nessa noite, para ouvir e entender a mensagem que Marcos quis nos ensinar aqui, e que Jesus quis ensinar aos seus discípulos naquela época. Dessa feita, abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, e que o solo do nosso coração esteja afeito à boa semente agora. Que Teu Espírito possa agir, trazendo arrependimento, trazendo nojo ao pecado, trazendo nova disposição de servir ao Senhor, trazendo glória ao Teu nome. Me ajude a ser fiel. Ajude os meus irmãos a ouvirem com fidelidade. Esse clima quente, ó Deus, não é propício a estarmos aqui cultuando e ouvindo com atenção, mas Teu Espírito é maior do que qualquer clima. Por isso nos ajude agora, e que assim sejamos alimentados de Jesus nessa noite. É no nome dele que oramos. Amém. Queridos irmãos, já temos visto há algum tempo que Marcos tem o propósito de nos ensinar 3 coisas principais com o evangelho que ele escreve. Quem é Jesus? O que ele veio fazer aqui? E como nós podemos seguir Jesus? Vimos também que do capítulo 1 até o capítulo 8, a grande temática desse evangelho é quem é Jesus. A discussão é essa: quem que é esse tal de Jesus aí? Marcos tem nos demonstrado quem é Jesus através dos feitos de Jesus. Marcos narra que Jesus pregou com autoridade, que Jesus expulsou demônios, que Jesus curou pessoas, paralíticos, mulheres com 12 anos com fluxo de sangue, que Jesus perdoou pecados,
coisa que só Deus pode fazer, que Jesus ressuscitou uma criança, filha de Jairo, que Jesus curou cegos, surdos e mudos, e que ele também multiplicou pães e peixes. E é interessante que tudo isso foi acompanhado pelos seus discípulos, ou seja, eles viram todos esses feitos, eles vivenciaram isso. Pense bem, se você visse uma pessoa morta já há alguns dias ressuscitar, você se esqueceria daquilo? Nós vamos ver que os discípulos esqueceram dessas coisas. Mas antes da gente ver isso, nós vimos na exposição de todo o capítulo 7 que havia uma grande controvérsia. De onde vem o mal? É de fora do homem ou de dentro do homem? Jesus mostrou para os judeus e para os discípulos que o mal vem do nosso coração. Então, nós somos maus dentro da gente. Depois que os discípulos ouviram isso, eles tiveram dificuldade de entender essa verdade. Tanto que eles perguntam a Jesus: o que o Senhor quis ensinar com isso, Jesus? E Jesus teve que explicar algo muito óbvio do Evangelho. Ou seja, por onde começa o Evangelho? O ser humano é mau, é pecador. O ser humano não tem bondade em si mesmo. Depois que Jesus explica isso, Jesus começa a fazer uma viagem missionária com os discípulos em território gentílico. E a primeira coisa que ele faz é, digamos assim, salvar uma mulher que o procura porque a filhinha dela estava endemoniada. E ela confessa que Jesus era o Salvador, primeiro dos judeus, mas que ela se satisfaria com, entre aspas, as migalhas da misericórdia de Jesus. E aquela mulher gentia foi elogiada por Jesus como tendo uma grande fé. E isso chocou os discípulos, porque a ideia deles é: salvação é pros judeus, os gentios, longe da gente, são cachorros. Essa era a ideia deles. Depois Jesus curou um surdo gago, que nós vimos na semana passada, que tinha um significado especial. Ou seja, aquele homem apresentava quem eram os discípulos diante do que Jesus estava fazendo. Eles eram surdos diante da mensagem de Jesus, da palavra de Jesus, do que ele estava ensinando. Eles é que estavam com dificuldade de entender o Evangelho. E eles eram gagos, porque eles falaram toda a sessão muitas asneiras, muitas bobeiras com Jesus Cristo. E agora, no capítulo 8, Marcos vai fechar para a gente todo este cenário de os discípulos estão com dificuldade de entender, e Jesus está se mostrando como Deus, Jesus está se mostrando quem Ele é. E a primeira coisa que Jesus vai fazer para ajudar os discípulos nessa dificuldade de entender quem Ele é e a sua mensagem, é repetir o milagre da multiplicação dos pães e peixes, só que agora em território gentílico. E o que Jesus quer ensinar para os apóstolos com isso? Jesus é o pão vivo, o Salvador, também dos gentios. Se quando ele multiplicou pães e peixes no território dos judeus, ele era o pão vivo que salvava os judeus, aqui também ele é o pão vivo, mas Salvador também dos gentios. Então este milagre, o significado dele, ou seja, a mensagem dele é: Jesus também é o Salvador dos gentios, assim como ele é o Salvador dos judeus. Então você vai perceber que do verso 1 ao 4, Jesus vai mostrar a mesma compaixão para os gentios que ele mostrou para os judeus. O verso 1 diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. Marcos nos mostra, meus irmãos, que Jesus continua na viagem missionária dele em meio aos gentios,
viagem que vai ser finalizada no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10. E agora, em território gentílico, começa a acontecer com ele a mesma coisa que acontecia quando ele estava na Galileia e na Judéia. Ou seja, multidões começam a chegar até Jesus, porque Jesus está fazendo vários sinais. Marcos narrou a cura de um surdo e gago, mas quando a gente vê o Evangelho de Mateus nesse cenário, Mateus relata que Jesus fez inúmeros sinais, inúmeras curas, inúmeros feitos maravilhosos, agora para pessoas fora da comunidade de Israel. E quando ele começou a fazer isso, ele atraiu para si uma grande multidão. Jesus aqui está funcionando como um imã, atraindo metal. Então ele está atraindo um monte de pessoas. Muitas pessoas estão afluindo ao redor de Jesus, atraídas pelos sinais que Jesus está fazendo. E disso nós tiramos duas implicações óbvias. A primeira é que essa multidão, como a multidão dos judeus lá na Galiléia e na Judéia, é uma multidão de interesseiros. Essas pessoas não estão chegando para Jesus porque eles estão ouvindo que eles são pecadores, que eles são miseráveis, que eles precisam de perdão, que eles estão longe das promessas de Deus. Não, eles estão chegando para Jesus, para perto de Jesus, para acompanhar Jesus, por causa das curas e sinais que Jesus está fazendo. Então veja, nós temos o mesmo cenário dentre os gentios que a gente tinha na Galiléia e na Judéia, ou seja, uma multidão interessada não em quem é Jesus, mas no que Jesus pode fazer. E como nós já vimos antes, isso é uma aplicação certa para a igreja dos nossos dias. A igreja dos nossos dias é muito voltada para aquilo que Jesus pode fazer por nós, mas não em quem é Jesus. Se você for numa dessas igrejas que promete curas, coisas miraculosas, e chegar lá e perguntar para as pessoas assim: quem é Jesus segundo a Bíblia? O que a Bíblia fala de Jesus? Elas vão ter dificuldade de falar quem é Jesus. Por quê? Porque assim como essas pessoas são interesseiras por aquilo que Jesus pode dar, por aquilo que Jesus pode fazer, mas não se interessam em quem Jesus é. Mas essa atração de Jesus em relação às multidões tem uma implicação óbvia, meus irmãos, no quadro geral da nossa salvação. Como assim? Quando Deus nos salva, meus irmãos, nós estamos distantes dele, nós somos alheios a ele, inimigos dele, e ele nos salva não porque nós somos bonzinhos, ou nós somos capazes, ou nós temos poder em nós mesmos de nos achegar até Jesus para sermos salvos. O próprio Jesus disse que o movimento de salvação não é esse. A Bíblia, relatando as palavras de Jesus, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Ou seja, quando Jesus nos salva, nós somos atraídos por ele e somos levados a ele, não por algo que existe em nós, não uma força que existe em nós, não um desejo natural nosso, mas algo que Deus brota no nosso coração, para então vermos Jesus como precioso, como Salvador, como necessário para as nossas vidas. Ou seja, se Deus não mostrar Jesus como a fonte única da nossa salvação, e como aquilo que é o objeto da fé verdadeira, jamais vamos nos aproximar de Jesus. E quando Jesus, meus irmãos, disse essas palavras que eu acabei de referir, o contexto era da multiplicação dos pães e peixes, ou seja, o mesmo contexto que estamos vendo, mostrando que aquela multidão, ainda que ela estivesse chegando a Jesus, ela não estava sendo atraída para a salvação, ela estava sendo atraída por outras coisas. E veja então que essa multidão nos representa muito bem seres humanos pecadores, miseráveis, que não vão se achegar a Deus se não for, meu amigo,
por uma obra da graça de Deus. Essa multidão também nos representa, porque é uma multidão necessitada. Nós, seres humanos sem Cristo, somos cheios de necessidades, sobretudo espirituais. Somos completamente desvalidos, não temos recursos próprios. A comida espiritual não existe na nossa vida. Perceba então o contraste dessa multidão com os discípulos que tinham a pregação de Jesus, que tinham Jesus ali muito presente na vida deles e os ensinava, os alimentava espiritualmente. E veja também o contraste desta multidão agora com aquilo que aconteceu na primeira multiplicação de pães e peixes, porque nesse verso primeiro, Jesus chama os apóstolos e diz que tinha compaixão daquela gente. Quando nós lemos a primeira multiplicação de pães e peixes lá em Marcos 6, quem fez isto foi os apóstolos. E a pergunta é: por que os apóstolos não fizeram isso aqui? Primeiro motivo: eles estão no meio dos gentios e eles odeiam os gentios. A compaixão de Jesus continua a mesma. Jesus continua vendo a multidão, Jesus continua vendo pessoas pecadoras, impuras diante de Deus, mas agora os discípulos não estão agindo com compaixão. Os discípulos querem essas pessoas distantes deles, e é por causa disso que eles não conseguem ser compassivos e amorosos com essa multidão como Jesus é. Mas por mais que os discípulos não fossem compassivos, graças a Deus, porque Jesus mostra a sua compaixão aqui. E veja que o verso 2 mostra como Jesus mostra essa compaixão. Ele diz: tenho compaixão dessa gente, motivo: há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Jesus mostra aos discípulos algo que deve ter chocado os discípulos, porque ele diz assim: eu, Jesus, um judeu, descendente de Davi, herdeiro do trono, não sou como os judeus que vocês conhecem. Eu tenho compaixão dos gentios. Jesus era um típico judeu de carteirinha, de sangue, mas ele não era um típico judeu de alma. Ele não era um mestre qualquer, um rabinozinho que ensinava a odiar os seus inimigos. Jesus é Deus, e como Deus, Jesus demonstra os atributos de Deus, e o atributo de Deus que ele demonstra aqui é compaixão pelo ser humano pecador. Meus irmãos, a Bíblia descreve Deus como santo, a Bíblia descreve Deus como justo, mas a Bíblia também descreve Deus como benigno, como compassivo, como tardio em irar-se, como longânimo. Às vezes nós pensamos que Deus se agrada em lançar pecadores ao inferno, batendo palma, rindo, fazendo festa. A Bíblia mostra ao contrário, que Deus faz festa quando pecadores se arrependem. A Bíblia mostra que Deus fica triste pelo ser humano que se perde sem arrependimento. Diz Ezequiel 18:23: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus não é um sádico, debochando de quem vai para o inferno. Deus se agrada de pecadores que se arrependem. Isso acontece porque ele é cheio de ternura, de compaixão no coração, na alma dele, por assim dizer, ou seja, na sua natureza santa. E Jesus tem isso. Ele olha para aquela multidão e ele não olha pensando assim: vou condená-los, vou destruí-los. Ele olha para pecadores e vê com compaixão aqueles que eram inimigos dele, aqueles que iriam negá-lo, deixá-lo, abandoná-lo. E veja que choca os discípulos, porque nós não estamos falando de judeus, nós estamos falando de gentios, pessoas odiadas por Israel. Nós não estamos falando de pessoas que eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó.
Nós não estamos falando de pessoas que tinham os oráculos de Deus, as promessas de Deus. Estamos falando de gentios que não tinham a Bíblia do Antigo Testamento, a revelação especial de Deus. Pessoas que a Bíblia descreve assim: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa expressão sem Deus no mundo é ateias. Ou seja, Jesus olhou para ateus, Jesus olhou para pessoas longe das promessas e teve compaixão dessas pessoas. Pessoas que não deveriam herdar das bênçãos de Israel. E veja que ele tem compaixão porque elas estão com fome. Eu tenho compaixão porque estão com fome. Tem 3 dias que elas estão comigo. E aqui nós temos um outro contraste em relação à primeira multiplicação de pães e peixes, lá no território de Israel. Quando Jesus olhou para os judeus e teve compaixão deles, ele olhou e disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, a compaixão de Jesus lá é porque o povo de Israel, que tinha os oráculos de Deus, que tinha os líderes divinamente escolhidos por Deus, não tinham a pregação da palavra, não estavam sendo liderados para entender quem é Jesus, receber Jesus e receber a salvação. Aqui não, o motivo é porque essas pessoas estavam com fome, o motivo é outro, mas a compaixão é a mesma. Com isso, Jesus mostra para os discípulos a verdade que eles estavam com dificuldade de entender. Judeus e gentios são igualmente pecadores e impuros diante de Deus, e somente Deus pode lhes dar salvação. Somente Jesus poderia fazê-los deixar os seus pecados e levá-los para a grei de Deus, ou seja, para rebanho de Deus. Lembre-se que os discípulos, na semana passada a gente viu que eles são surdos e gagos, no sentido de que eles não conseguem ouvir que Jesus é o Salvador dos gentios. Eles não quiseram que Jesus salvasse aquela mulher, expulsasse o demônio da filhinha dela. São surdos, são gagos. E agora Jesus está tentando curar a cegueira dos discípulos. E então o sinal que ele vai fazer diante deles é para mostrar que a compaixão que eles tanto precisavam, que os judeus tanto precisavam, era a mesma compaixão que os gentios precisavam. Os discípulos ainda não entenderam o que Paulo diz brilhantemente em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens, judeus e gentios, precisam da redenção que há em Cristo, e Jesus sabia bem disso, e o texto diz que Jesus viu a necessidade da multidão. E aqui, meus irmãos, a implicação óbvia é que quando Jesus nos viu perdido em pecados, e Ele quis salvar-nos, Ele viu a nossa principal necessidade, que não era comida, nem bebida, nem coisas materiais, era a salvação. E Ele viu que nós não tínhamos recursos em nós mesmos, assim como essa multidão não tinha recursos nenhum para matar a sua fome. Esse é o Jesus da Bíblia. E o verso 3 e 4, Jesus agora vai desafiar os discípulos, testar a cegueira, a surdez, a gagueira dos discípulos. Ele diz: se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Jesus percebe que se ele despedir a multidão, eles não vão conseguir chegar em casa. Muitos deles moram longe. Então Jesus não podia mandar aquela multidão embora. Eles não tinham comida, eles estavam em jejum. A comida acabou, os recursos acabaram. Então como eles poderiam fazer uma viagem no deserto, porque diz o texto que é deserto, e é interessante, a palavra deserto aqui é lugar de não vida, ou seja, lugar de que não tem vida. Como que eles poderiam fazer
uma viagem pelo lugar que não tem vida, com fome, 3 dias ali com Jesus em jejum, e veja que Jesus olha e vê essa necessidade dessa multidão. Mas por que Jesus vê isso? Por que Jesus nota isso? Porque Jesus, meus irmãos, no começo do seu ministério, ele não passou 3 dias em jejum, ele passou 40 dias em jejum. Jesus foi tentado no deserto por Satanás, depois de 40 dias sem comer. Então Jesus sabe muito bem as nossas provações humanas, Jesus sabe muito bem das mazelas humanas que nós enfrentamos. O autor de Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, e por isso ele é o sumo sacerdote que pode nos socorrer. Pense bem no exemplo que eu vou dar para você. Imagine agora que você tem uma criança pequena, um filhinho pequeno, poucos meses de vida, e seu filho morre. Tragédia, não é? Uma pessoa que não é casada, que não tem família, não tem filhos, pode te ajudar? Sim, pode te ajudar. Mas imagine uma mãe e um pai que perderam um filho pequeno na mesma circunstância e que enfrentaram aquilo biblicamente. Pode te ajudar? Com certeza, e muito melhor, porque passou por aquilo, sabe que aquilo, sofreu daquela maneira. Ou seja, ela tem empatia no sofrimento. Jesus, quando olhou para essa multidão, ele era empático com essa multidão, porque ele mesmo sofreu o que eles estavam sofrendo, ele passou pelas mesmas coisas. Então a ajuda de Jesus era uma ajuda experiencial, ou seja, de pessoa que passou pela mesma coisa e sabe o que é passar por aquilo, e entende bem o que é aquele sofrimento. Jesus sabia andar no deserto sem comida alguma, e diante disso ele entende: eu não posso mandar esse povo embora. Ele vê que eles iam desfalecer pelo caminho, e veja então que Jesus, como Deus, ele entende algo mais, ele entende a nossa estrutura humana. Jesus sabe muito bem quem nós somos, meus irmãos. Jesus conhece a fundo o ser humano, e Jesus conhece a fundo as nossas debilidades humanas e a nossa falta de recursos que nós tanto queremos esconder no guarda-chuva da nossa hipocrisia. A gente se acha demais, não é? A gente faz alguma coisa e a gente fala assim: eu sou o cara, eu sou bom. Você não é nada, você é um pecador miserável, você não vale nada, você não tem recurso nenhum. Paulo disse: o que é que nós temos que não temos recebido de Deus? Nós gostamos de escamotear quem nós somos, de manter guardado as nossas mazelas, incapacidades, os nossos pecados, e esquecemos que aqueles que escondem essas coisas, a Bíblia diz, não prospera. Quem prospera é quem expõe o pecado diante de Deus, entende quem é diante de Deus e deixa essas coisas. Nós nos achamos bons e cheios de recursos próprios, mas a verdade é que Deus olha para a gente na fumaça, por meio da nossa fumaça, da nossa cara, das nossas vestes, dos nossos trabalhos, e Ele enxerga o nosso coração, Ele enxerga a nossa estrutura. E Jesus fez isso. E Jesus sabe que aquele povo não tem nem recursos espirituais nem temporais. E meus irmãos, é isso que devemos entender. Nossos recursos espirituais são de Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Ora, até a fé, que é instrumento da sua salvação, não é sua, é de Deus. Lá em Atos 11, 18, diz que aos gentios foi dado o arrependimento para a vida. Ou seja, você tem que se arrepender dos seus pecados? Você não consegue, Deus tem que te dar isso. Então, queridos irmãos, quando você olhar para você, não pensa que você é bom, capaz. Olhe para você como a Bíblia enxerga você, como Deus enxerga você. Alguém que não tem recursos próprios,
alguém que, se não fosse Jesus, ia desfalecer pelo caminho. Jesus sabia, eles não iriam resistir. E Jesus então mostra o carinho por aquelas pessoas. Mas veja, Jesus está desafiando os apóstolos. No verso 4, ele está instigando os apóstolos, e os discípulos respondem para Jesus: donde nós podemos fartar essas pessoas de pão? Só que veja, a pergunta não é só donde, a pergunta é: alguém poderá? Olha o que os discípulos estão falando: alguém pode alimentar esse povo? Você percebeu o que os discípulos estão dizendo? Os discípulos estão externando toda a cegueira espiritual, toda a dureza de coração deles. Alguém pode fazer alguma coisa por eles? O alguém aqui é enfático. Meus irmãos, os discípulos estão andando com Jesus há mais de 2 anos. Eles viram Jesus transformando água em vinho. Eles viram Jesus andando por sobre as águas. Eles viram Jesus parando 2 vezes a tempestade. Eles viram Jesus ressuscitando uma menina. Eles viram Jesus, meu amigo, curando uma mulher 12 anos com fluxo de sangue. Eles viram Jesus curar um surdo e gago. Acabaram de ver. E eles viram a multiplicação de pães e peixes. E eles olham para tudo aquilo, e a única coisa que eles conseguem falar é uma gagueira espiritual. É como se eles estivessem dizendo assim: é impossível a gente dar comida para esse povo, porque a gente está no deserto. Você lembra do Êxodo? Você lembra da caminhada do Egito até a terra prometida? Deus deu água para o seu povo da onde? Da rocha. Deus deu o pão para eles comer de onde? Do céu. Deus mandou codornizes para eles, da gente sabe lá de onde. É impossível? Veja então, queridos irmãos, que os discípulos estão dizendo para Jesus: Jesus, a gente não tem dinheiro, aqui é um deserto, e é impossível a gente fazer alguma coisa. E veja então que eles esqueceram quem é Jesus e o que Jesus pode fazer. Suas falas revelam a incapacidade deles em relação a entender quem é Jesus e o que Jesus pode fazer. Ou seja, os discípulos estão numa crise de fé, num coração endurecido. E quando nós estamos com o coração endurecido, nós agimos assim. O Salmo 77 que nós lemos na nossa liturgia, eu vou reprisar uma parte para vocês. O salmista começa a perguntar: cessou perpetuamente a tua graça? Caducou a tua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. O salmista Asaf, numa crise de fé, ele esqueceu de quem é Deus e do que Deus pode fazer. A mesma coisa que os discípulos fizeram agora: esqueceram quem é Jesus, Deus, Salvador, aquele que pode fazer coisas impossíveis para nós. Eles completamente esqueceram. E aí veja que por causa da crise de fé deles, eles nem sequer mostram compaixão, dizendo assim: Jesus, tu podes, alimenta esse povo, eles precisam. Eles não falam isso. Eles não estão nem aí para clamar por outras pessoas que estavam precisando. E aqui os discípulos mostram uma segunda faceta das nossas crises de fé. Quando você está em problemas, em enrascadas, você geralmente arruma tempo para orar por outras pessoas? Você se compadece da outra pessoa? Não, geralmente a gente pensa o quê? Eu não vou ajudar o fulano não, eu já tenho problema demais, eu estou sofrendo, ele que tinha que me ajudar. E a gente esquece a compaixão para com outras pessoas.
nós deixamos de ser compassivos, amorosos, afetuosos para quem está em problema e dificuldade. Por quê? Porque a gente enxerga só o nosso umbigo. Quando a nossa fé está andando mal, a nossa compaixão vai embora. E que Deus nos livre disso, de agir como os discípulos. E não pensa assim, eu não. Você não é melhor do que eles. Pelo contrário, você é muito, infinitamente pior do que eles. O que esses homens fizeram, você não faz nada. Você não faz nada. Então não vem com essa que eu sou melhor e eu faria melhor. Com certeza você faria bem pior. Então veja, a mesma compaixão de Jesus, versos 5 a 9, o mesmo milagre e a mesma resposta humana. Versos 5 a 9 vai mostrar o mesmo milagre e a mesma resposta humana. Verso 5, Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7. Meus irmãos, eu não sei se você foi surpreendido por essa fala de Jesus, mas eu fui. E Jesus é assim, ele é surpreendente. Porque se fosse eu e você, o que a gente tinha feito com esses discípulos? Eu vou dar um exemplo do que você faria. Você tem filho pequeno? Quando ele pergunta pela 29ª vez no dia, por quê? Sua reação é paciente? Não. Você já fala, menino, sai daqui, estou aguentando mais esse porquê. Não é assim? Agora você imagina andando 2 anos com os homens que estão assim, por quê? Como é que é? Não estou entendendo. E aí, em vez de Jesus vir dar neles uma patada, né? Perder as estribeiras, Jesus simplesmente não fala nada, não repreende, mostrando para a gente uma faceta linda do nosso Senhor, que é a paciência de Jesus com os discípulos. Jesus mostrou o coração dele longânimo e paciente com esses homens. E meus irmãos, Jesus é assim conosco. Quantas vezes você chegou diante de Jesus com o mesmo pecado para confessar, né? Até de vergonha, né? Estou aqui de novo, Senhor, escondendo o rosto, né? E Jesus olhou e falou assim: pode vir, confessa, eu aceito a sua confissão, eu escuto essa triste confissão. E Ele escuta as nossas angústias, nossas lamúrias, nossos pesares, nossas choramingações, e em vez de nos xingar, desprezar e mandar embora, Ele demonstra paciência infindável, uma paciência inigualável com a gente. Mas eu quero pontuar uma coisa: não abuse da paciência de Jesus, porque até a paciência de Jesus às vezes vai minorar na sua vida e você vai passar por grandes apertos. Seja rápido em arrepender-se, mas saiba de uma coisa: Jesus sempre vai ser paciente e atento conosco, graças a Deus por isso. E veja que Jesus é insistente conosco, porque Jesus perguntou assim: quantos pães tendes? Você percebe que a mesma pergunta que ele fez na multiplicação dos pães e peixes no território da Judéia, ou seja, lá no território de Israel, Jesus fez isso para quê? Para trazer à memória deles, nós já ouvimos isso antes, essa pergunta aí, ela já foi feita para a gente. Então Jesus não somente tem paciência, mas como Ele insiste com essas pessoas. Isso é belo em Jesus, porque, meus irmãos, há momentos na vida da gente que nós estamos querendo desistir de nós mesmos, e Jesus não desiste da gente. Jesus continua insistindo: vamos, continue. Há momentos na nossa vida que a gente não se aguenta, que a gente olha para o nosso pecado, para a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, e a nossa vontade é acabar tudo. E Jesus então vem, insiste, renova a nossa confiança, trata a nossa fé, traz à memória os feitos do passado, e é isso que Ele está fazendo. Como disse lá o profeta: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E Jesus faz isso no meio das lutas e provações. E, meus irmãos, nossa salvação depende inteiramente de Jesus continuar fazendo isso.
Nós somos, em relação à nossa salvação, como essa multidão. Se Jesus nos deixasse andar sozinhos no caminho, sem recursos espirituais próprios, como nós já vimos que nós não temos, nós ficaríamos na primeira curva do caminho da salvação. A doutrina da perseverança ou da preservação dos santos é uma bênção que a reforma trouxe de volta, tirando novamente da Bíblia, mostrando para a gente o que? Nossa salvação é inteiramente de Cristo, e a nossa salvação ela vai se consumar porque Jesus continua insistindo. Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Jesus insiste conosco, Jesus nos faz perseverar no caminho. Jesus continua investindo nesses pecadores falidos, rotos. E veja então que os discípulos respondem: 7 pães, poucos recursos. Tem gente aqui que deve comer 10 pães de uma vez, não é? Tinha 4.000 homens. E a gente sabe que a gente que é homem come com uma beleza, né? A gente é igual aquelas dragas, né? Para comer. E quantos pães tinha? 7. 7 pães. Ou seja, impossibilidade humana. Poucos recursos na mão dos homens. Mas poucos recursos na mão dos homens é tudo que Deus precisa, entre aspas, né? Ou seja, o Deus que criou o mundo do nada, o Deus que sustenta as coisas pela palavra do seu poder, Ele nem sequer precisa dos recursos humanos. Então 7 peixes para Ele, meu amigo, como se diz, né? É mamata, né? Tranquilidade, né? Mas veja que coisa bonita que Jesus faz. 7 pãezinhos na mão. Diz o verso 6 que Ele ordena o povo a sentar e ora, e começa a partir os pães. Se você notou bem uma coisa, na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus dividiu o povo em 50 e 50 e 100 e 100. Aqui Ele não fez isso. Por que não? Simples. Os judeus, quando eles eram divididos em 50 e 50 e 100 e 100, na memória bíblica deles, eles lembrariam de algo. O que eles lembrariam? Do Êxodo. A época em que Moisés, para alimentar aquele povo no deserto, saciar a sede daquele povo no deserto, dividia eles em grupo de 50 e 50 e de 100 em 100. Só que esse povo aqui não sabe nem o que é Moisés. Para que Jesus ia fazer eles lembrarem de uma coisa que eles nem sabiam o que era? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro ainda. Imagine que você vá lá no meio da Amazônia e encontre um índio que nunca viu um homem branco, né? Cara pálido que nem a gente. Tomara que ele não come você, né? Mas chega lá, você vai falar assim para ele: eu quero falar para você da promessa feita a Abraão. Quem que é Abraão? Quero falar para você do descendente do rei Davi. Ele: Davi? Que nome estranho, é? Percebe? Então Jesus não faz a mesma coisa. Por quê? A metodologia muda aqui porque eles eram gentios, eles não iam entender o simbolismo. E aí é interessante, na semana passada a gente viu isso na cura do surdo gago, né? Jesus muda a metodologia dele ao trabalhar com pessoas diferentes. Isso é uma bênção, gente, porque se Jesus trabalhasse comigo do jeito que trabalha com você, do jeito que trabalha com o outro, não ia dar bom, né? Não ia dar certo. Jesus vai tratando a gente de maneira diferente, assim, ó, com os mesmos princípios. Para quê? Para melhor resultado da graça, para melhor resultado de aproveitamento das coisas. Então Jesus muda a metodologia por isso. Ele sabe que não ia adiantar nada. Mas uma coisa não muda. Jesus pega aqueles pães e dá graças, agradece. E meus irmãos, isso é significativo. Por quê? Como a gente viu, 7 pães não dariam para o Gustavo, né? Quanto mais para 4.000 homens. E Jesus faz o que com os recursos? Agradece, gente.
E Ele nos dá uma aula de gratidão a Deus. Por quê? Quando os nossos recursos vão minguando, a gente agradece a Deus? A gente começa a murmurar, reclamar, né? Ué Deus, cadê os recursos? Cadê a solução do problema? Onde é que está o Senhor agindo aqui? E aí Jesus encarna aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente seja grato em todas as situações da vida, nos problemas, na fartura, quando o casamento vai bem, quando o casamento vai mal, quando a gente está doente, quando a gente não está, sabe, com nada na cabeça, preocupando. A gente sempre tem que ser grato. A gente não é assim, só que Jesus encarna o ensino da palavra, e aí Ele pega 7 pães que não dá para nada, e Ele agradece. Contentamento em Deus. E Ele então, ao agradecer, Ele faz um grande sinal, mostrando aos discípulos quem Ele é, o que eles tinham esquecido. E que coisa interessante que acontece, porque Jesus começa a dar os pedacinhos de pão para os discípulos, e fala para os discípulos: entrega para essas pessoas. E aqui tem coisa, gente, isso é importante, porque os discípulos são judeus, eles achavam que os gentios eram cachorros, eles não queriam ter contato com os gentios. Os judeus ortodoxos, da patotinha ali dos escribas e fariseus, eles acreditavam que só a sombra dos gentios contaminava a comida e deixava a gente impuro diante de Deus. Só que Jesus está falando assim: pega isso e dá para eles. Ele ordena aos apóstolos, que eram típicos judeus, a entregar a comida para os gentios. E ele reforça então o ensino dele, deixa claro o ensino dele para os discípulos. Impuros diante de Deus são todos os homens, e a impureza não é externa a gente, é interna a gente. A discussão do capítulo 7 chega ao clímax, que Jesus faz os discípulos ter contato com os gentios, mostrando para eles: olha, é a impureza do nosso coração perverso que faz a gente mal diante de Deus. Vocês podem encostar nesses gentios, vocês não vão ser maus diante de Deus encostando nessas pessoas. Pode ter contato com eles. E os discípulos fizeram isso, meus irmãos, e eu tenho certeza, apesar do texto não falar, que eles não fizeram de bom grado. Por quê? Anos depois, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ido para o céu, doado o seu Espírito Santo. Os apóstolos já tinham pregado o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria. Jesus chama Pedro para pregar o Evangelho aos confins da terra, a um gentio, um centurião romano, Cornélio, o nome dele, lá em Atos 10. E do verso 10 ao 15, Jesus dá uma visão para Pedro, uma visão de animais que os judeus não comiam, e Jesus fala assim para Pedro: Pedro, mata esses animais e come. O que Pedro respondeu para Jesus? De jeito nenhum, Jesus, de jeito nenhum, eu nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E aí Jesus falou assim: não considere comum e imundo o que eu purifiquei. Aí Jesus mostra de novo para ele e fala assim: mata e come. A segunda vez Pedro falou assim: eu não vou fazer isso não. E até que Jesus falou, bravo com ele pela segunda vez: não considere comum e imundo aquilo que Deus purificou. Ou seja, anos mais tarde, Pedro não quis ter contato com os gentios, pregar a palavra para eles, para a salvação deles. Nós estamos falando de anos mais tarde. Agora você imagina que muitos anos antes, Jesus mandando assim: ó, pega esse pão e dá para esse povo. Você acha que ele fez isso com o coração tranquilo? De jeito nenhum.
De jeito nenhum. E olha que coisa interessante, quando Jesus mandou Pedro pregar para Cornélio, qual cidade Pedro ia pregar para Cornélio? Jope. Aonde Jope aparece na Bíblia antes? No livro de Jonas. Jope foi onde Jonas fugiu para não ir para Nínive. Agora Deus manda a pregação para os gentios de pé roxo, né? Começar onde? Em Jope. Olha que coisa interessante. Tudo isso Deus estava mostrando para aqueles apóstolos que Jesus está tendo tanta paciência com eles, e que Jesus está ensinando para eles aqui através de um grande sinal. Olha, eu sou o Salvador dos gentios, eu sou o Salvador deles. E veja que Jesus ainda aboliu as leis dietéticas para facilitar que eles, judeus e gentios, tivessem contato e não tivessem barreira entre eles. O verso 7 diz que alguém chegou com uns peixinhos também. Alguma coisa deve ter motivado, né? Parece que o povo começou a ver o pão saindo e não acabar, né? Então, vamos colocar os peixinhos também, né? E diz que alguns peixinhos, a gente não sabe quanto, chegaram na mão de Jesus. Esses peixes, meus irmãos, eram peixes pré-preparados, peixe seco, para aguentar o clima deles e a falta de geladeira, né? Então eles comiam geralmente pão com peixe. É o nosso pão com sardinha, né? Só que o peixe deles era seco e o pão era pão sírio. A única diferença. E chega agora os peixinhos. E Jesus pega aqueles peixes, mas antes de multiplicar, o que ele faz? Ele ora de novo. E olha que coisa bonita. Jesus não é igual a gente, né? Jesus não é ingrato igual a gente. Jesus acabou de orar agradecendo os pães, e chega aos peixes e ele faz o quê? Agradece pelos peixes. Tem gente que é assim, né? Tem crente que é assim. Levantou de manhã, Senhor, eu te agradeço. Senta na hora do almoço para comer e não agradece. Chega na hora do café da tarde e vai comer aquele bolo inteiro sozinho e não agradece. Chega no final da noite, que Deus preservou a vida dele, cuidou dele 100% e não agradece. Aí Jesus não é assim não. Jesus acabou de orar agradecendo o pão, e quando chegou o peixe, ele falou assim: eu acabei de orar, não vou orar de novo não. Ele fez isso? Não. Ele levanta a Deus e agradece a Deus, mostrando para a gente como a gente deve ser grato a Deus na nossa vida. Agradecer a Deus, meus irmãos, profusamente. Se nós fôssemos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele fez na nossa vida só hoje, a gente ia gastar muito tempo. Você está respirando? Você agradeceu por esse ar? Seu coração bateu quantas vezes hoje? Você agradeceu por isso? Seu rim funcionou? Estômago, intestino, pâncreas, fígado, esôfago. Você agradeceu por isso? Quantas milhões de multiplicações de células aconteceram no seu corpo? Você agradeceu? Quantos sextilhões de átomos estão aí ao nosso redor e nenhum deles se desfalece e acaba? Você agradeceu por isso? Quantas sextilhões de estrelas existem e estão no seu lugar e mantêm todas as coisas no seu lugar, e você agradeceu por isso? Nós somos muito ingratos. E Jesus então mostra outra coisa: Ele não tem vergonha de repetir as coisas diante de Deus, e a repetição de Jesus é boa para nós, porque a gente é assim, igual cachorro, a gente aprende por repetição mesmo. A gente é tardo, lerdo para aprender. Os apóstolos aqui são um retrato nosso, lerdos para aprender as coisas de Deus, e Jesus então repete as coisas para eles aprenderem. E veja o resultado, verso 8: comeram e se fartaram.
não basta 4.000 homens, mais mulheres e crianças, como disse Mateus, comer, mas eles comeram e fartaram, tiveram um banquete, comeram igual o rei no deserto. Os discípulos falaram o que mesmo? Alguém pode dar comida para esse povo no deserto? Não só deu, mas como deu em abundância. E o que Jesus queria ensinar aqui para os discípulos? Que Ele é o pão vivo que nos alimenta com abundância. Meus irmãos, Jesus quando nos salva, Jesus quando nos alimenta com a sua graça, Jesus quando faz a obra dele no nosso coração, na nossa vida, Jesus não é tacanho, Jesus não economiza nos centavos da graça, Jesus faz as coisas em abundância na nossa vida, tanto que Ele disse que aqueles que bebessem da sua água, jorraria do interior deles rios. Bebeu um pouquinho de água e jorra rio. Ou seja, Ele é suficiente em abundância para a nossa salvação. E Ele é abundante para essas coisas espirituais, irmãos, que são aquelas que as menos preocupamos com elas. Se nós notássemos que nossa maior necessidade é a espiritual, quão melhor nós seríamos na graça de Jesus, quão mais saciados em Deus nós estaríamos. Queridos irmãos, aprendam de uma vez por todas, e eu preciso de aprender cada vez mais essa lição. Nós precisamos de saciedade espiritual, porque coisas materiais acabam. Esse povo que comeu pão e peixe, no dia seguinte eles teriam que comer de novo. Mas aquele que se alimenta de Jesus vai tendo saciedade na alma, ele vai se agradando de Jesus, ele vai se tornando cheio de Jesus para a vida eterna. A alma sua, amigo, é eterna, ela é imortal, ela não pode ser saciada por coisas passageiras, transitórias, prazeres desse mundo. O que eu e você precisamos é de Jesus Cristo saciando a nossa alma, salvando-nos, livrando-nos dessa prisão de pecados e das coisas materiais que tanto nos fazem mover-nos nessa vida. Peça a Jesus para fartar a sua alma dele. É na plenitude de Deus que há a plena alegria. É na presença de Deus que você atinge o gozo verdadeiro na vida. E meus irmãos, Jesus vai nos saciar de maneira definitiva no céu. Nessa vida, mesmo com toda essa saciedade crescente, a saciedade completa vai vir no céu. Mas Ele não vai deixar a gente desfalecer no caminho. Ele é abundante. Por isso Marcos diz: recolheram 7 cestos cheios. Na primeira multiplicação foram 12 cestos, por causa dos 12 apóstolos das 12 tribos de Israel, simbólico. Aqui são 7 cestos. Parece bobo Marcos registrar isso, mas isso é fundamental. Por quê? A palavra grega que Marcos usou aqui para cesto não é a mesma palavra grega que ele usou para cesto dos judeus. O cesto dos judeus era um cesto diferente dos gentios. Essa palavra aqui, ela aparece em Atos 9, quando lá em Damasco, Paulo vai ser descido pela muralha num cesto. O cesto dos gentios era um balaião grande, que cabia até um ser humano dentro dele. Mostrando o quê? Que Jesus é o pão vivo suficiente para salvar não só os judeus, mas também os gentios. A salvação dele não é tacanha e pequena, que tem que ser ministrada só aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas pode chegar para pessoas de todas as raças, povos, tribos e nações. E é assim que João vê a igreja no céu, pessoas de todos os lugares, não só judeus e gentios. Marcos finaliza dizendo que eram 4.000 homens,
ele fecha o relato do sinal, mostrando o quê? O tamanho do sinal. Quão grande foi aquilo que Jesus fez diante dos discípulos. E esse sinal não era para encher o estômago daquelas pessoas. Esse sinal era uma mensagem para os discípulos. Jesus está reforçando para eles: quem sou eu? Eu sou o Salvador. Eu sou o único caminho da salvação, seja para judeu, seja para gentio. Mas tem uma coisa: foi o mesmo milagre? Foi a mesma resposta. Por quê? Os apóstolos vão entender isso? Não. Lá em Marcos 8, 21, que nós vamos ver daqui a uns dias, os apóstolos vão mostrar que eles não entenderam esse milagre. E essa multidão entendeu esse milagre? Não. Por quê? Jesus fala para eles assim: pode ir embora agora. E o que eles fazem? Vão correndo. Sinceramente, se eles tivessem entendido isso, olha, nós estamos aqui diante de um homem que é Deus. Ele acabou de pegar 7 pães e alimentar 4.000 homens, fora mulher e criança. Pegou alguns peixinhos, pouquinhos, e alimentou essa mesma multidão. Ah, nós não vamos embora não, nós vamos ficar aqui. Mas o que eles fazem? Vão embora. Por quê? Porque eles não entenderam quem é Jesus. Eles só entenderam que a barriguinha deles estava cheia. Mesmo milagre, mesma resposta. Como viver esse texto então? Primeira pergunta óbvia para a gente: você se importa com os gentios que estão ali fora, do jeito que você se importa com você e com as pessoas do povo de Deus? Ou você e eu estamos como os discípulos, pensando assim: eles são gentios, eles não estão no Israel de Deus, eles têm menos valor do que a gente. Meus irmãos, do jeito que Jesus alimentou os 5.000 em Marcos 6, ele alimenta os 4.000 aqui, mostrando que a compaixão de Jesus pelos gentios e judeus era a mesma. E isso tem que nos incitar a importar não só com nós mesmos, mas com as pessoas da igreja e também com aqueles que estão fora da igreja caminhando para o inferno. Nós temos que servir aos irmãos da igreja, mas temos que servir àqueles que estão lá fora. Devemos fazer o bem a nós e a eles. Por isso Paulo teve que escrever aos Gálatas: fazei o bem a todos. Todos. Você e eu, nós não podemos escolher a quem fazer o bem. Lembra da parábola do bom samaritano? Quem é o meu próximo? É quem está perto de você, é o seu vizinho, é a pessoa no seu trabalho, é o seu parente que não conhece Jesus, é quem está perto de você. Faça o bem, seja compassivo, porque a Bíblia diz: o que é bom ao homem e o que o Senhor requer de ti, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu, ou seja, seja como Jesus. Seja como Jesus e não como os apóstolos. Segunda aplicação: Jesus quer que os seus discípulos aqui entendam quem é Ele. Você entende quem é Jesus? Segundo a Bíblia, se você for ali fora e perguntar quem é Jesus, você vai ouvir um monte de asneiras. Mas quem é o Jesus da Bíblia? Deixa eu te dizer quem é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, diz o credo niceno-constantinopolitano.
é Deus de Deus e luz de luz. Ou seja, Ele é eterno, Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é aquele que deixou os altos céus por amor a pecadores que Ele escolheu e se fez carne, e viveu a vida inteira em sofrimento debaixo da ira de Deus, e morreu numa cruz debaixo da ira e da punição dos pecados daqueles que Ele amou. Ele é aquele que foi sepultado no túmulo de um homem rico, e ao terceiro dia, não roubaram o corpo dele, ele ressuscitou, e que depois de 40 dias ele foi para o céu, e que de lá vai voltar para julgar vivos e mortos. Ele é o mesmo que multiplicou o pão para 5 e para 4 mil. Ele é o mesmo que salva pessoas, mas que também lança pessoas no inferno. Jesus é o mesmo que cuida de homens e mulheres igualmente, crianças e idosos igualmente, que ama brancos e negros, curvelanos e coreanos. Esse é o Jesus da Bíblia, e que requer dos seus santos obediência. Creia nesse Jesus, confie nesse Jesus, não do Jesus da sua imaginação. Jesus é um Jesus bonzinho, Ele não vai me condenar. Se você não crer nele, não arrepender dos seus pecados e não obedecê-lo, Ele vai lhe condenar no inferno. Ele não vai fazer isso batendo palma e cantando cumbaiá, mas Ele vai fazer isso. Creia nesse Jesus. Terceira aplicação: se é o mesmo Jesus, são os mesmos discípulos. De onde alguém vai dar comida para esse povo no deserto? Eles acharam impossível Jesus alimentar aquele povo. Em Marcos 8, 21, eles estão cegos para entender quem é Jesus. Então, diante disso aqui, de homens que andaram com Jesus 2 anos, quase 3 aqui, e de que viram tantas coisas maravilhosas de Jesus que você nunca viu, e nem vai ver, porque Ele não vai fazer isso de novo. Tome cuidado e peça a Deus uma coisa: não me deixe ser cego, surdo e gago espiritualmente. Me dê que eu enxergue quem é o Senhor, que eu ouça corretamente o Senhor, e que eu fale corretamente do Senhor. E quando você não conseguir fazer isso, sendo como os discípulos, Jesus vai ser paciente. Jesus vai olhar para as suas falhas e vai demonstrar toda a paciência em você, e mais, Ele vai insistir em você. Graças a Deus por isso. Os mesmos discípulos, as mesmas pessoas. Quarta aplicação: os versos 8 e 9 mostram que aquelas pessoas estavam cheias com a sua barriguinha, felizes por Jesus alimentá-las no bucho. Mas eles eram iguaizinhos os judeus, que depois de serem alimentados no bucho por Jesus, deixaram Jesus rapidamente, não viram quem Jesus era, que não entenderam. A gente tem que seguir Ele, porque Ele é o Salvador. Da mesma maneira, hoje, as pessoas estão ávidas procurando encher seu bucho de coisas materiais dentro das igrejas, mas são poucas aquelas que estão entendendo quem é Jesus e como seguir Jesus. As pessoas hoje gostam de ouvir das histórias de Jesus, elas gostam de falar de Jesus, mas são poucas que entendem quem realmente é Jesus, que creem só nele para a sua salvação, e que seguem após Ele rumo aos céus. Ah, meus irmãos, a situação da igreja dos nossos dias é preocupante. A maioria das pessoas nos nossos bancos está indo para o inferno sem saber quem é Jesus, com uma fé meramente intelectual, porque jamais lhe obedecem. Deus tenha misericórdia para que eu e você não sejamos assim. Quinta aplicação:
Tem alguma coisa impossível para Deus na nossa salvação? Não. Certa vez os discípulos, diante de Jesus falando assim: quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus, eles olharam e perguntaram assim: então quem vai entrar nos céus? E Jesus disse: é impossível mas é possível para Deus. É possível para Deus. Não há nada impossível para Jesus em relação à nossa salvação. Diante disso, não duvide do poder de Cristo para sustentá-lo nas suas necessidades espirituais. Jesus é soberano e é suficiente para guardar a sua alma até o fim, mesmo usando essa pequenina fé que você tem. O autor de Hebreus diz que a nossa fé, pequenina do jeito que é para a conservação da nossa alma. Sabe por que ele pode dizer isso? Porque ele sabe quem é o Jesus que nós servimos. Nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos incrédulos, nós desesperamos, nós esquecemos quem é Jesus e que Jesus pode fazer. Mas Jesus jamais esquece quem Ele é e o que Ele pode fazer. Jesus sempre vai olhar para nós que somos salvos com um tesouro inesgotável e precioso de graça, para nos sustentar até o fim da nossa jornada, para a gente não morrer no caminho, nos perdermos. E a última aplicação é: ainda que o cerne desse texto não seja as bênçãos materiais, ou seja, as necessidades materiais, Jesus sabe o que nós precisamos, e Ele dá o que nós precisamos. Então, seja contente naquilo que Jesus lhe dá. Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Evangélicos hoje, mequetrefes dos nossos dias, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só fala de dinheiro, de cura e de poder, né? Paulo está falando dentro da prisão, amigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso estar preso aqui, porque Jesus me fortalece. E eu sou contente preso, porque Jesus me fortalece. O mesmo Paulo disse a Timóteo: tendo que comer e o que vestir, e sejamos. Todos nós aqui temos muito mais do que comer e do que vestir, não é? Então vamos aprender a estar contente em Jesus. E Jesus sempre vai suprir nossas necessidades materiais. Sejamos sábios como Agur: Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, me dê o pão que me for necessário, para que estando farto não te negue, e nem pobre profane o teu nome roubando. Me dê o pão que me é necessário. Não é assim que Jesus orou? A padaria que nos dá hoje foi assim? O pão nosso, o pão nosso, ou seja, o necessário. E se nós formos verdadeiros justos, a Bíblia diz: nunca vi o justo mendigar o pão. Ou seja, se formos verdadeiros filhos e piedosos, nunca vamos mendigar o pão. Podemos passar dificuldades, mas nunca vamos mendigar o pão. Ele sempre há de nos suprir. Que Deus nos abençoe, para que esse sinal fique firme no nosso coração, aprendendo quem é Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar. Nosso Deus e Pai, e agradeço pela palavra bendita e maravilhosa do Senhor. Agradeço a Deus porque essa mensagem, essa semana, encontrou guarida no meu coração, e era tudo que eu precisava ouvir, e eu sei que é tudo que cada um de nós aqui precisa ouvir. Sendo assim, nos dê entendimento cada vez mais acurado sobre quem é Jesus, e que nós então tenhamos prazer em ver que Jesus é Deus Salvador,
e relacionemos com Ele dessa maneira, e que tenhamos nele o objeto da nossa fé, o objeto do nosso deleite e prazer, que, como os puritanos diziam, que Jesus é mais precioso do que 1000 céus sem Ele. Nós entendamos isso e manifestemos isso na nossa vida. Que Cristo seja suficiente para a nossa alma, Deus. Que quando tivermos em agruras e dificuldades, ao invés de desesperar e esquecer de quem é Jesus e o que Ele pode fazer, e esquecer de sermos compassivos, lembremos quem é Jesus na nossa vida, e lembremos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nos ajude a viver a compaixão de Jesus para o nosso próximo, e a maior compaixão que podemos ter para uma pessoa é levar o Evangelho àqueles que sofrem, tanto aos que conhecem, como aqueles que não conhecem a palavra da verdade. Nos ajude a termos intrepidez no abrir das nossas bocas, para falar de Cristo, como aquele que é abundante para a nossa salvação, como aquele que supre as verdadeiras necessidades da alma, como aquele Deus que sustenta com o que comer e o que vestir. E eu lhe imploro, Deus, tira do nosso coração essa ingratidão miserável, desgraçada que há no nosso coração. Nos faça gratos, não nos deixe ser como os pagãos, que comem, bebem, viajam, se regalam, sem sequer ter uma palavra de gratidão ao Senhor. Põe no nosso coração e nos nossos lábios palavras de louvor e gratidão a Jesus, e nos faça voltar a Jesus. Não permita que sejamos como essa multidão, que, saciados nas necessidades temporais, deixemos a Jesus. Deus, nos leve ao Teu Filho todos os dias, e faça isso com a igreja do dia que se chama hoje, tão distante. Jesus está do lado de fora batendo para cear, e as igrejas estão com as portas fechadas para Jesus, porque só querem curas, um falso evangelho, somos bons. Traga o avivamento e a reforma, e que Jesus entre nas nossas igrejas e venha nos saciar do pão do céu. É no nome dele que eu oro, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do bendito Pai e a eterna consolação do Santo Espírito da promessa sejam com os eleitos de Deus, hoje e para sempre, amém.